salve, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste treteiro canal. Léo Brasil aqui já pedindo para você que gosta de um caos, que gosta de uma intriga, já deixa o seu like aqui no início do vídeo. Se você já é da família, já deixa, senta o dedo no like aí para dar aquela moral. Se você está chegando pela primeira vez, quer conhecer o trabalho, não tem problema, aguarda até o final. No final eu vou lembrar e eu tenho certeza que você vai curtir muito. Para você que já é da família, já deixa o like, se inscreve no canal, porque a sua inscrição é muito importante para mostrar para o YouTube que o nosso canal é divertido e relevante. E principalmente compartilha esse vídeo com pelo menos 3 amigos. Pedindo para compartilhar para 20. 3 amigos, compartilhe com 3 amigos que eu tenho certeza que eles vão curtir e a nossa família vai crescer junta, tá certo? Hoje nós estamos aqui no meu quadro favorito, que é o Avaliando, onde a gente vai causar treta e caos com a nossa opinião, e eu quero saber a opinião de vocês, por isso eu deixo sempre à disposição em a caixa de comentários. Eu quero saber se o seu ranking vai bater com o meu. Hoje nosso vídeo vai ser sobre os 10 maiores roubos do futebol brasileiro. É isso aí, meus queridos. Eu quero ver treta, eu quero ver caos, eu quero ver cair o mundo nas costas dessa galera que roubou bastante para poder conseguir alcançar os objetivos. Quero saber se você concorda comigo. E como eu disse, deixa nos comentários aí se você vai concordar ou não, tá certo? Sem mais demora, sem mais delongas, vamos aí para cada um deles. Vou começar de trás para frente aí. Assim, lembrando, claro, vamos classificar eles hoje somente em 4 categorias. Normalmente eu coloco 5, hoje nós vamos colocar 4 categorias para ficar mais simples. Vai ser o maior roubo da história, sacanagem total, somente um erro, acontece, pô, errou, não tinha VAR às vezes, enfim, e não foi roubo. Se achar aqui que algum desses aqui foi roubo, a gente vai colocar ali embaixo. Lembrando, eu não vi nenhum desses, não li a história ainda, a história já está aqui no meu lado, eu vou ler aqui com vocês, nós vamos avaliar juntos agora, certo? Sem mais delongas, então, vamos puxar aí nossa primeira imagem. Um goleiro dando uma voadora. É o Brasileirão de 2005, Corinthians 1, Internacional 1. O Campeonato Brasileiro de 2005 foi marcado por um escândalo de arbitragem, conhecido como a máfia do apito. Caraca, já começamos sentando a lenha. Protagonizado pelo ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho. Diversas polêmicas roubaram os holofotes dos jogos de futebol naquele ano. 2005 complicado mesmo. Foi inclusive o ano que o Galo foi rebaixado. Um deles foi o duelo entre Corinthians e Inter no Pacaembu. Naquela ocasião, a 40ª rodada do Brasileirão, Timão Colorado fazia uma disputa direta pelo lugar mais alto da tabela. Corinthians disputando liderança com o Inter. O Inter também. O Galo é bem roubado, mas o Inter tem uma sofre, tá? Antes do apito inicial, o líder Corinthians somava 77 pontos, enquanto os gaúchos tinham 34. Na segunda colocação, obviamente, o Inter ganhasse, ficaria aos 1.077 pontos. Apenas 2 rodadas de encerramento do campeonato, ou seja, 2,77 aí o duelo iria ser decidido aí na última rodada, né? O duelo foi considerado como uma final, Pacaembu lotado, os torcedores do Timão, o placar mostrou 1-1 no final dos 90 minutos, tá? Um gol foi do Tevez, dono da camisa 10 naquela época, e o Sobis, que estava no segundo ano como profissional no Inter, fez o gol do Inter aí. A distribuição de um ponto era para cada equipe, foi melhor para o Corinthians, que se manteve na liderança e tinha apenas 2 jogos até o título, com a 42ª rodada. O lance principalmente em questão foi um lance em que o Fábio Costa entrou aí, de forma bem forte, bem agressiva no atacante do Corinthians. O árbitro fingiu que não viu e não marcou um pênalti, o que daria aí a vitória ao Inter, 2-1. E aí, você, torcedor colorado, lembra desse lance? Olha, complicado. Esse aqui eu já vou colocar aqui no sacanagem total. Eu lembro disso aqui, tá? Eu acho que era até o Tinga, eu não sei, eu não peguei a informação aqui, mas eu acho que era o atacante ali, era o Tinga que sofreu essa entrada violenta do Fábio Costa e simplesmente ignoraram, deixaram para lá, cagaram mesmo, e fingiram que não viram nada. Obviamente, se tivesse o VAR, o juiz seria obrigado a dar o pênalti.
o Inter foi prejudicado. Eu acho sim que foi um roubo. Próximo aí foi no Paulista de 1998. Corinthians e Portuguesa, 2-2. Corinthians já começou arrebentando. A gente já começou quente aí. Vamos lá. O árbitro argentino Javier Castrilli deveria constar na lista dos maiores ídolos da história do Corinthians. Como é que o texto já começa? Já estão querendo colocar o árbitro aí como o maior ídolo da história do Corinthians. Não, ele foi implacável naquela semifinal do Paulistão de 98, entre Corinthians e Portuguesa. Pior é que até hoje ele jura de pé junto que não foi pênalti. Parece que foi pênalti, parece que ele marcou um pênalti que não foi. No dia 26 de abril de 98, o time rubro-verde acabou se tornando vítima de uma das arbitragens mais polêmicas da história do futebol brasileiro. Na semifinal daquele ano, o Português enfrentou o Corinthians. Na ida, eles empataram em 1-1. Aí na volta, a Lusa precisava vencer o Corinthians para avançar a decisão da competição estadual. Enquanto o empate era bastante para o Corinthians. Para mandar a partida decidir, a Federação Paulista resolveu convidar um árbitro estrangeiro para essa partida aí. É conhecido no país dele como El Xerife. Pela rigidez, ele foi escolhido. O anúncio foi feito dias antes da partida e surpreendeu todo mundo, porque não era comum fazer isso no estadual. O Morumbi, palco da decisão, estava lotado. A Portuguesa abriu o placar aos 10 minutos com Ailton. Na etapa final, Castrilli entrou em cena e assinalou um pênalti ao Avaí sobre o zagueiro Cris após uma cobrança de escanteio, ou seja, teve um escanteio, o atacante foi lá tirar e o juiz considerou aí uma jogada ríspida e acabou marcando um pênalti. Apesar do protesto dos jogadores da Portuguesa, Marcelinho Carioca cobrou o pênalti e empatou. A Lusa não se abalou e voltou a marcar aos 20 minutos, com o da Silva. Porém, aos 44 minutos, ele marcou outro pênalti pro Ele marcou outro pênalti pro Corinthians. O zagueiro dominou a bola no peito, entrou na área e o Castrilli deu pênalti, alegando que o jogador da Luz havia tocado com a mão na bola. Corinthians não tem como defender não, bicho. O volante Rincon cobrou e garantiu o timão na final do Paulistão. Os jogadores da Portuguesa ficaram revoltados com a arbitragem do argentino. Carlinhos e Alex foram expulsos. Expulsou 2 da Portuguesa. César, que na visão de Castrilli havia cometido no fim do jogo, deixou o campo em pranto. Ele também recebeu cartão vermelho. Após o apito final, a imprensa presente no Morumbi tentou falar com o árbitro, mas Castrilli evitou os repórteres e retornou à Argentina. Foi se aposentar na Copa do Mundo de 98 na França. Não tem jeito, Corinthians. Claro que eu teria que ver os lances, galera. Eu tô levando em consideração, eu tô lendo, né? Foi separado aqui, mas esse aqui foi mais roubado que o outro, bicho. O cara deu 2 pênaltis num lance que, pelo que tá descrito aqui, nem foi mão. O próximo lance aí foi no Brasileirão de 95, entre Santos 1, Botafogo 1. Não temos Corinthians! Na decisão do Brasileiro de 95, entre Santos e Botafogo no Pacaembu, Márcio Rezende, já maior roubo da história. Márcio Rezende, já coloca no maior roubo da história, já pode passar. Foi o protagonista de um festival de lambanças. Ele validou um gol do Túlio para o time carioca em impedimento, outro para o Peixe em lance em que Capixaba ajeitou a bola com a mão e por fim anulou um gol legítimo de Camanducaia que poderia dar a taça ao time paulista, alegando impedimento. O Santista, porém, estava em posição legal. Olha, tudo que eu vi aqui, porque assim, eu conheço a índole do Márcio Rezende. Ele era sacana mesmo. Ele roubava para um ou outro. Mas aqui era um Santos e Botafogo e parece que ele fez mais merda do que propriamente tentou ajudar um. Porque ele errou para um lado, ele errou para o outro e ele errou para o outro de novo. Então, eu vou colocar aqui que foi somente um erro, mas não foi um erro, foi uma porrada de erro, né? Foi um erro atrás do outro. Eu não acho que ele quis roubar, velho. Na moral, embaixo não foi roubo, não. Eu acho que foi incompetência do Márcio Rezende. Não foi roubo, não. Polêmico, hein? E aí, torcedor do Santos, torcedor do Botafogo, aí, os mais velhos que lembram dessa decisão de 95. O que vocês acham? Me conta aí nos comentários. Eu não faço ideia, tá, galera? Eu não vi vídeo, não vi nada. Tô lendo aqui agora com vocês, mas pelo que eu li aqui, parece que foi incompetência mesmo do juiz. Paulista de 73, Santos contra a Portuguesa. Olha a Portuguesa aí de novo.
Não foi um roubo durante o jogo. O roubo foi na decisão por pênaltis. Na decisão por pênaltis, o Peixe converteu 2 das 3 primeiras cobranças. A Luz errou as 3, mas ainda podia empatar, certo? Não. Aí ficaria 3-0, acabou. Não para o juiz Armando Marques, que errou as cobranças e declarou o Santos campeão. Para consertar a lambança, a Federação Paulista decidiu dividir o título entre as duas equipes. Como assim, irmão? Não, peraí, deixa eu entender. Peixe converteu 2 das 3 primeiras. 2 de 3. Então ficou 2-0 em 3. A Lusa errou as 3. Então ele podia empatar. E no caso estava 2-0. Se o Santos errasse as outras duas e a Portuguesa acertasse, ficaria 2-2. Só que no 2-0 o juiz simplesmente resolveu que estava acabado. Ele achou. Ai, velho, esse aqui pode ir somente um erro. Esse aqui é um erro crasso. Não foi um roubo. Um roubo, vai. Foi um roubo leve, mas foi um erro crasso. O cara queria muito que o Santos fosse campeão e apressou e contou errado e, enfim. O de baixo ali foi uma série de lambanças. Ali eu coloquei o de baixo ali no não foi roubo, porque ele errou para um lado, errou para o outro, depois errou para o outro de novo. Ou seja, ele não roubou, ele era ruim mesmo. Nesse aqui eu acho que ele tentou dar uma roubadinha pro Santos, mas errou na contagem aí. Brabo, hein? Aí dividiram. Caraca, velho, que maluquice, mano. 1973, aí não tinha nada, né? Não tinha nem transmissão direita. É até difícil de contabilizar qualquer coisa aí. Cruzeiro e Vasco de 1974. Olha o Cruzeiro entrando na lista aí, vamos ver. A decisão deveria ter sido disputada no Mineirão pelo fato do Cruzeiro ter a melhor campanha. Porém, o Vasco obteve a inversão do mando de campo, acusando o rival mineiro de invasão da rodada anterior. Nos instantes finais do jogo, o Cruzeiro obteria um empate que lhe assegurava o título nacional daquele ano. O gol marcado por Zé Carlos foi legal, mas não no entendimento do árbitro Armando Marques, que anulou o gol legítimo e não cedeu sequer um minuto de acréscimo, tendo em vista que o goleiro Andrada faria muita cera durante o jogo, assim que o placar estava favorável ao Vasco. 2-1. Ah, tá. Então devia ser melhor de 3. T4 devia ser uma melhor de 3. Cada um jogava numa casa. E se um ganhasse em uma e o outro ganhasse na outra, aí teria um terceiro jogo na casa de quem teve a melhor campanha. Tá? Eu estou supondo de novo, porque eu não sei, não lembro de cabeça as regras de 74, mas eu lembro dessa regra. Teve um período que teve isso, provavelmente foi nesse aqui. Então, o jogo, a final do Campeonato Brasileiro, naquela época tinha final, né? Para os mais jovens aí que não pegaram esse período, houve uma época em que os últimos confrontos do Brasileiro eram em formato de Copa. Aí tinham oitavas, quartas, semifinal, a final. E na final eram era melhor de 3. Se o Cruzeiro ganhasse as duas primeiras, não teria outro jogo. Se o Vasco ganhasse, também não teria jogo. Cada um jogava numa casa. Se um ganhasse um, o outro ganhasse o outro, teria o terceiro jogo no campo de quem tivesse uma melhor pontuação. O Vasco ganhou no tapetão o direito de jogar na casa dele e acabou sendo campeão. Que isso, Vascão? Eu vou colocar em só um erro. Não porque eu gosto do Vasco, ou eu não gosto do Cruzeiro, ou tipo, mas porque isso aí para mim foi uma manobra de fora. Não considero uma sacanagem total, porque se o Cruzeiro era bom, ele teria condições de ter ganho do Vasco mesmo lá. O mando de campo faria diferença? Sei. Talvez o Cruzeiro jogasse em casa e perdesse. Mas para mim foi um erro extra-campo de quem aceitou esse pedido do Vasco. É um pequeno roubo, vou dizer assim, né? Aqui eu estou colocando aqui somente um erro, um pequeno roubo, tá? Então, quando não for roubado, eu vou colocar embaixo. Então, teve a manobra do Vasco aí que a gente não gostava a gente não gosta quando o Flamengo e o Corinthians fazem, então tem que admitir também que se rolou. E aí nós chegamos ao roubo do Brasileirão de 1980 entre Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos à história. Já o maior roubo da história, vamos lá para cima. Vamos ver, eu não sei.
Coitado do Atlético Mineiro. Sempre é roubado pelo Flamengo. Caraca, o texto do maluco já começa assim. José de Assis Aragão teve uma tática muito eficiente para favorecer o Flamengo. Amarelou boa parte do time do Galo, inverteu faltas, deu impedimentos inexistentes e intimidava claramente os jogadores do Galo. Quando o Reinaldo fez 2 gols e mancava em campo depois de várias entradas desleais que os zagueiros... Eu já vi vídeo dele, já vi. Ele expulsou o Reinaldo, né? Momentos antes dele ser... O Reinaldo ia ser substituído, estava machucado. Aí ele expulsou o Reinaldo, alegando que estava retardando o jogo, após marcar um impedimento completamente inexistente. Jogador e comissão técnica do Atlético ficaram revoltados. O técnico era o Procópio. O Procópio também foi expulso. Jogadores do Atlético reclamavam do lance anterior, num contra-ataque do Flamengo. O Flamengo faria seu terceiro gol nos pés de Nunes. Após o gol de Nunes, José de Assis Aragão ainda expulsou Palhinha e Chicão por reclamação. Ou seja, o Galo teve aí 4 expulsos no técnico. Não tem como, né, irmão? O próximo aí nós temos o Brasileirão de 2012, já mais recente. Grêmio contra Bahia. Vamos lá. Comandado por Cláudio Francisco de Lima e Silva, o trio de árbitros sergipano que atuou na partida de Bahia, cometendo vários erros e sendo inclusive afastado. Ou seja, não só cometeram os erros, como já foram admitidos, a galera já viu que estava errado mesmo. Então a gente já pode considerar aí. Agora vamos ver se foram erros ou se realmente teve uma mãozinha grande aí nas intenções. 3 erros no jogo foram bastante evidentes. Primeiro lance controverso protagonizado pela arbitragem aconteceu aos 30 minutos da primeira etapa, quando o Kleber disputava uma bola aérea com Tite e caiu no gramado sem que houvesse um toque mais contundente por parte do defensor do time baiano. Ele foi lá e marcou a falta. O segundo foi num lance de o Mancini, que seria o autor... como é que é? Seria o autor do gol da virada aí, né? Eles marcaram como se estivessem em condição ilegal. Em condição legal, na verdade. Favoreceram o Grêmio. O cara estava em condição legal e marcaram como se ele estivesse em condição legal. Aí ele teve que conter a comemoração porque a bandeira suspensa do lado assinalava incorretamente a sua posição de impedimento. Ah, tá. Então vamos entender o lance. O segundo lance foi do Mancini. Ia fazer o gol da virada. Ele estava em condição legal e teve que parar a comemoração dele porque a bandeira levantou a bandeira assinalando que ele estava impedido. Pelo que eu entendi aqui, não era um lance difícil de ver que ele não estava impedido e o bandeira marcou da mesma forma. E o terceiro lance que aconteceu nesse jogo, foram os 3 mais contundentes aí, foi o lance mais polêmico num lance com o Kleber, que disputou a bola cruzada a área com o Tite e, ao cair plasticamente no gramado, provocou a marcação do pênalti, ou seja, um ator provocou a marcação do pênalti aí, e o tal do Cláudio Francisco não teve nem dúvida na hora de marcar. Claramente não foi pênalti, segundo o texto aqui, e ao invés do cartão amarelo por simulação, que ele deveria ter dado ao Kleber, que foi um artista, ele foi lá e resolveu marcar a penalidade. Esse aqui vai ser difícil de analisar, porque tá muito parecendo que o cara roubou, velho. Muito parecendo. Na moral, 3 erros. Pareceu bem tendencioso. Vou colocar sacanagem. Muito tendencioso. Vamos aqui pro próximo, então. Esse aqui já tem uma foto de jornal. Santos roubado. Botafogo campeão brasileiro de 95. Caraca! Gazeta Esportiva aí essa foto. Como Brasileirão de 95 entre Santos e Botafogo. Né? Tá aí no jornal. Teve muita repercussão essa final aí. Afinal, eram os dois grandes times da época. E se o jogo não fosse roubado, o Santos poderia ser o primeiro time 9 vezes campeão brasileiro. Mas com a ajudinha do juiz ficou complicado chegar nessa meta aí. Com o gol do Túlio impedido, o Fogão saiu na frente. O Santos empatou com outro erro do juiz. O lateral capixaba ajeitou com a mão e tocou para o Marcelo Passos marcar. Então aí nós temos um erro para cada lado. Para ser campeão, o Peixe precisava de mais um gol. E conseguiu no finalzinho com Camanducaia, mas em tarde inspirada, entre aspas, tá? Márcio Rezende anulou um gol legal, alegando suposto impedimento. Olha, vou colocar em cima porque eu vou te falar por quê. Márcio Rezende era muito tendencioso nos times do Rio. Muito, muito, muito.
Não adianta falar, você é atleticano aí, tá pegando o pé do juiz. Tô mesmo, porque eu não teve um time que foi tão roubado pelo Márcio Rezende quanto o Atlético. Ele era muito tendencioso para os times do Rio. Se eu não me engano, ele é torcedor de times do Rio. Não lembro se é pro Flamengo, ou se é do Botafogo, ou do Fluminense. Enfim, ele é torcedor dos times do Rio. Já admitiu isso e ele era bastante tendencioso. Não devia nem ter apitado esse jogo. Pelo árbitro que foi, eu já não tive tanta dúvida para definir aí onde eu vou colocar esse cara, não. Vamos pro próximo aí. Vamos ver aqui, era o Brasileirão de 2005. Internacional e Corinthians. Ah, Corinthians! Caraca, velho, teve 3 do Corinthians. O árbitro era o Márcio Rezende. Caraca, irmão! Eu juro, não é de propósito, tá? A gente só pesquisou aqui para colocar. Eu tô realmente surpreso. Eu não li nenhum desses textos antes. Pegamos, colocamos aqui as fotos, deixamos tudo pronto. Tive ajuda aqui, o editor. E eu não li nenhum dos textos. Estou lendo aqui agora. E, caraca, acho que teve uns 4 ou 5 aqui que foi Márcio Rezende Freitas. Vocês estão vendo que eu não é pegação do pé, bicho. A galera fez uma pesquisa na internet, achou aí os 10 maiores roubos do futebol brasileiro, e na maioria deles tem Márcio Rezende protagonizando. Mas vamos lá, vamos continuar lendo. Deixou de marcar um pênalti claro sobre o jogador Tinga do Internacional, cometida por Fábio Costa, e expulsa o atleta colorado por uma suposta simulação. É o mesmo que estava lá embaixo? É o mesmo que estava lá embaixo, ficou 1-1. Olha, então acabamos pegando 2 aqui sem querer. Então são 9, não são 10, mas é bom que a gente tem mais informação sobre o lance. Olha só, é o mesmo lance 2 vezes aqui. Então o primeiro que a gente colocou aqui, nem lembro onde foi. Ah, tá ali, ó, no sacanagem total. Vamos ver se esse aqui vai permanecer aqui ou se não vai. Pelo jeito é o mesmo lance, ó. Aqui. Oi, editor gato. Não sei se vocês sabem, a foto daquele gato lá me olhando com cara de cu durante os vídeos ele simbolizando ele mesmo, meu editor simbolizando ele mesmo, desdenhando dos meus magníficos comentários. Então, tá? Tô explicando aqui porque que ele coloca aquele gato durante os intervalos do jogo, entre o intervalo do primeiro e segundo tempo e no final. É ele me olhando com cara de cu porque não quer que eu faça comentários, tá? Xinga ele. Não, xinga não, mentira. Eu gosto muito de peixe. Então vamos lá, vamos ver o lance. Ver o lance aqui. O atleta, o Tinga recebeu a falta do Fábio Costa, né? E ele expulsou o Tinga por uma suposta simulação. Com isso, o jogo terminou empatado em 1-1. O Corinthians se aproximou mais da conquista. Curiosamente, esse foi o último jogo apitado por Márcio Rezende de Freitas como árbitro da FIFA. A FIFA já olhou e já falou, não dá. Que não é possível, bicho. A maioria dos lances aqui tá com o Márcio Rezende. Caraca. Sem contar que a reclamação dos 11 jogos apitados naquele campeonato pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho influíram diretamente a favor dos paulistas. 2 anos mais tarde, Alberto Dualib confessa o roubo naquele campeonato em conversas telefônicas com o empresário Renato do Prate, representante do MSI no Alvinegro Paulista. Gravações telefônicas foram feitas pela Polícia Federal e divulgadas no programa Terceiro Tempo da Record. Aqui, irmão. Não tem como. Já vamos mudar aqui. Já vamos trocar tudo. Parabéns aí, porque esse aqui já foi lá pra cima. Não teve como. Mas, segundo a minha equipe aí, esse não foi o maior roubo da história. Foi esse aqui. Libertadores de 1981. Esse aqui eu acho que eu não precisava nem ler para poder saber o que aconteceu, porque eu também vi os vídeos. Posso até estar confundindo, tá, galera? Inclusive, isso aqui é uma foto do vídeo, tá? Não sei se era 80 ou se era 81. Agora eu já fiquei até na dúvida. Mas vamos lá. O maior roubo da história do futebol brasileiro. Fonte aqui, né? Tá na internet, galera. Como são vários sites, eu não estou colocando todos aqui. Se você quer saber, é só pesquisar lá. Os maiores roubos da história. No Google, que você vai achar aí todas essas fontes que saíram esses textos. Se não foi o maior roubo da história do futebol, José Roberto Wright chegou em Goiânia no mesmo avião vindo.
junto com a delegação carioca. Já começou errado aí. Todo mundo viu que o cara chegou junto com a federação do Flamengo, trocando papo, tendo aquela ideia. Fato estranho, mas que pode ser considerado normal, uma vez que ele, Roberto Wright, residia no Rio. Mas quando ele ficou no mesmo hotel que os flamenguistas e os dirigentes do Galo já ficaram desconfiados. Não bastou vir no mesmo avião, ele ficou no mesmo hotel. Confiança que se confirmou logo aos 10 minutos do primeiro tempo em uma jogada no meio-campo. Reinaldo faz falta normal em Zico e imediatamente Wright mostrou o vermelho para o Rei. O Rei começou a perguntar: o que é isso? O que eu fiz? Ele perguntou sem demonstrar nenhuma atitude de desrespeito. Logo depois foi a vez do Éder em outra falta normal. O ponteiro esquerdo do Galo ganhou um cartão vermelho do juiz numa falta normal aí, pá. Vendo que a armação ainda não fazia efeito, ou seja, o Galo estava jogando com 2 a menos e ainda estava jogando melhor do que o Flamengo, ele foi lá e deu golpe de misericórdia. Ele expulsou o Palinho e o Chicão aos 34 minutos do primeiro tempo. Isso tudo no primeiro tempo, galera. Até os 34 minutos. Isso tudo que eu li para vocês aqui foi até os 34 minutos. Tá? E aí não deu para segurar a revolta atleticana. Os dirigentes entraram em campo, polícia, fotógrafos, cinegrafista, todo mundo no campo. Confusão generalizada. O jogo foi paralisado. Nessa hora o juiz expulsa todo o banco de reserva do Atlético. Todo o banco. Jogadores, técnico, comissão técnica, diretoria. Os dirigentes de Minas queriam retirar os seus jogadores de campo, mas essa atitude não foi tomada. E o jogo recomeçou apenas aos 30 minutos legais de paralisação. Ou seja, teve 30 minutos de confusão. O cara foi lá e expulsou todo o banco e retomou o jogo. Depois disso, o juiz expulsou o 5º jogador do Galo. O goleiro, parece que foi o goleiro. Aí o Flamengo ganhou por WO. E aí? Eu vou perguntar para vocês. Eu li aqui o texto, o vídeo está na internet. Muita gente já comentou sobre isso. O que você acha? Seja muito sincero. Ou se tivesse alguma coisa para cima aqui, eu colocaria. Isso aqui não foi só uma sacanagem. Isso aqui foi disparado o maior roubo da história. Disparado. Não tem condição de você falar que... Se você fala que não foi, você não gosta de futebol. Você não gosta de futebol. Porque não tem como. Eu lendo esse texto aqui já estou revoltado. Eu estou lendo o texto aqui e estou revoltado com o que eu estou lendo. Eu já conheci essa história de cor e salteado e estou revoltado com isso aqui, bicho. Porque o cara expulsou 2. Não conseguiu fazer o Flamengo ficar melhor. O time do Atlético estava melhor. Não feliz com isso, ele expulsou mais 1. Mais 2, né? O Galo ia ficar com 4 a menos. Teve a confusão toda, porque obviamente ninguém tem sangue de barato. Ele foi lá e expulsou todo mundo do banco. E vendo que ainda não estava resolvendo, ele falou: vou expulsar mais 1 aqui para acabar. Você concorda comigo? Você discorda? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Aí o vídeo ficou um pouquinho mais robusto. Tinha até que ficar menor, mas tive que indagar, colocar para fora toda a minha revolta com esse último aqui. Ainda bem que eles deixaram esse aqui por... Eu fiquei pistola, tá certo? Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa aí nos comentários o que é que você acha disso tudo, se você concorda, se você discorda. Deixa o seu like se você curtiu o vídeo. Se você gosta de uma treta, se você gosta de um caos. Esse é o quadro para você. Se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com a galera, tá certo? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Falou.